Bom, bom dia. Quase tarde já, né? Primeiro, agradecer a oportunidade e parabenizar o pessoal do iMasters pela organização do evento, né? É um prazer estar podendo falar aqui hoje para quem, de fato, bota a mão na massa e faz a internet acontecer, né? No Brasil, o e-commerce acontecer. Então, obrigado pela oportunidade. Me apresentando, meu nome é Rafael Barini, eu trabalho com internet há 15 anos. Hoje, estou cuidando da parte de tecnologia do Marketplace e também alguns projetos de inovação dentro da C9. Né? André? Pessoal, bom dia. Meu nome é André, eu sou líder de projetos no Marketplace da C9 Brasil. Trabalho especificamente na parte de integração de lojistas e plataformas no nosso canal aí. Falar rapidamente sobre a C9, então. A C9 hoje é uma união, né, da Nova.com, que é do Grupo Pão de Açúcar, controlado pelo Casino, com a Cdiscount, que é a operação francesa do Grupo Casino também. Então, ano passado, a gente juntou a Nova.com com o Cdiscount e formou a C9. Né? Então, agora é uma operação global, focada 100% em e-commerce, que tem presença no Brasil, na França, em alguns outros países, como Colômbia, Equador, Vietnã, Tailândia e Costa do Marfim. Então, no Brasil, a gente hoje opera os sites do Extra, do Ponto Frio, da Casas Bahia, né, que são as 3 principais marcas, mas tem também a operação do Barateiro e do Cdiscount, do .com.br, né, que é a operação brasileira. Além do Partiu Viagens e operações mais de B2B, né, como Ponto Frio Atacado, soluções para B2B. E a gente também tem uma operação de Marketplace, estamos na suruba do Marketplace dos nossos amigos aí da primeira apresentação. Março de 95, essa era a capa da Veja, né? A rede planetária que você ainda vai se plugar. Estamos em 2015, faz 20 anos. 20 anos, a gente tem financiamento imobiliário no Brasil. Né? Então, quem comprou um apartamento 20 anos atrás, terminou de pagar esse ano e mora num mundo completamente diferente do mundo de 20 anos atrás. A quantidade de transformações que a gente teve nesses 20 anos, por conta de tecnologia, por causa do uso da internet, é algo realmente exponencial. Né? Essa foto ela ilustra também, de forma muito clara, a questão da adoção da tecnologia. Né? Isso aqui ela circulou bastante na época da posse do Papa, né? A posse dos 2 últimos papas, e como, efetivamente, a tecnologia está presente na vida de todo mundo, e todo mundo compartilhando, gerando conteúdo, publicando informação o tempo todo. Né? Então, é praticamente inimaginável uma vida de 20 anos atrás, com os recursos que a gente tem hoje. Meu avô, ele costumava falar que o mundo ia acabar no ano 2000, né? Meu avô tem 84 anos. E, certa vez, ele voltou para mim e falou, realmente, o mundo acabou. Né? Aquele mundo que ele conhecia não existe mais. Tudo por conta das tecnologias que a gente vive hoje. Então, menos tempo, né? De 2005 para cá, a gente está falando de 10 anos, praticamente não tinha Facebook, né? Skype, Twitter, são coisas que têm menos de 10 anos de uso mesmo. Então, o fato é que a gente vive uma transformação digital muito forte. Né? E essa transformação hoje ela é impulsionada por alguns elementos, né, que todo mundo conhece, são as grandes buzzwords do momento, né, mas de fato o que alavanca. Então, cloud, tanto na vida pessoal, compartilhar foto, documento, tudo que a gente tem, quanto nas empresas. Nas empresas, hoje, você tem departamentos que compram solução de software como serviço, plataforma, pagam cartão de crédito, às vezes até fora do alcance da própria área de tecnologia, né, e resolvem problemas de negócio e criam soluções a partir daí. Mobilidade, todo mundo conectado o tempo todo, em qualquer lugar, né, gerando informação, publicando conteúdo. Então, faz a gente repensar como a gente constrói a solução o tempo todo. Né? A gente tem que estar primeiro olhando em como a gente vai estar criando solução para o mobile, para depois evoluir para o restante. A questão do social, né,
quase metade dos brasileiros plugados em redes sociais e gerando conteúdo, interagindo com a sua marca, com velocidade, com facilidade o tempo todo. Analytics como uma necessidade para qualquer negócio, essencialmente o nosso, né, de e-commerce. Não tem como fazer nada, nenhuma aplicação, sem se preocupar profundamente com como a gente analisa e toma decisão em cima do negócio, né? E-commerce, qualquer decisão, do design de interface até a publicação, tem que estar baseada em dados, né? Então, a gente tem que construir sempre pensando nisso. E internet das coisas, quer dizer, um novo alcance para a internet que começou acadêmica, foi para as empresas, para pessoa física, mobilidade, celular, hoje em qualquer lugar, né, em qualquer coisa, né? Então, também a gente começa a viver agora uma nova disrupção, né, e pode gerar novos modelos de negócio, novos tipos de solução, principalmente para a gente aqui que constrói aplicações, né, constrói soluções. Essa é uma nova fronteira, de fato, para a aplicação de internet. Tudo isso com uma necessidade de efetivamente estar tratando tudo com muita agilidade. O Gartner tem defendido tem cunhado um termo, né, que é o TI bimodal, né, tentando defender a necessidade de as áreas de TI e as empresas trabalharem com 2 modos de velocidade, né, que seria o modo maratonista e o modo corredor de velocidade, né? Qual que é o ponto? Quando no primeiro você precisa de confiabilidade, estrutura, processo, segurança, no outro você precisa de ter agilidade, velocidade. Então, não adianta pegar o maratonista e querer fazer uma corrida de explosão, não adianta pegar o cara da corrida do tiro curto e botar para fazer uma maratona de 40 quilômetros. Né? Então, na prática, independente se isso reflete em estrutura organizacional ou não, as áreas de tecnologia, a gente que trabalha com tecnologia, tem que estar preparado para trabalhar com os 2 modos, né, de velocidade. E, por último, uma visão de produto e plataforma. Quer dizer, a gente sempre desenvolveu produtos de sistema, né, produto de software, mas cada vez mais negócios diferentes estão preparados e precisam se alavancar em estratégias de plataforma digital e ecossistema, né, que é o que acontece com o nosso exemplo do... Não está funcionando. Bom, então, acho que para explicar um pouco dessa visão de produto e plataforma, um exemplo é a gente pegar mercado de mobilidade, né? Nokia e BlackBerry hoje praticamente é uma sombra do que foi há um tempo atrás. Eu acho que grande parte disso pode ter efetivamente uma causa baseada na estratégia que tiveram Apple e Google de abertura das suas lojas de aplicativos, né? Então, à medida que eles abriram a plataforma, publicaram para que qualquer desenvolvedor, pudesse construir soluções, eles ampliam o alcance da própria empresa. O fato é que hoje, se a gente pegar o celular que a gente usa, 70%, 80% das aplicações são aplicações de terceiros, não da própria Apple, do próprio Google, né? Então, essa característica de plataforma, ela é cada vez mais forte e aplicável a mais tipos de negócios diferentes, né? Então, dentro do nosso negócio de marketplace, da Cenova, por exemplo, a gente tem isso também, né? Que a gente tem, no caso do marketplace, a possibilidade de gerar integrações com desenvolvedores, que criar solução, integradores de soluções, assim como o exemplo do Mercado Livre, né? Pessoas que queiram construir aplicações para se plugar dentro do nosso marketplace e colocar produtos, a gente consegue também. E 3 características são essenciais nessa visão de plataforma, né? A facilidade de conexão a essa plataforma, o quanto tem de gravidade e atração, né, para poder viabilizar, e o fluxo de informação e troca que isso pode acontecer. Então, resumindo a história, um número só do Twitter, 75% de todo o tráfego do Twitter é gerado por aplicações de terceiro e não do próprio Twitter, o que é bastante curioso. Mas, para resumir a história, então, todo esse contexto de transformação digital que a gente está falando cria uma série de
gaps arquiteturais, né, essa nova realidade. Então, quando você faz a gente repensar como a gente constrói a solução. Então, quando a gente constrói a solução, a gente tem que pensar como que vai fazer isso plugado com soluções diferentes, no mobile, usando social, usando analytics, e tudo isso com velocidade, né? Daí o nosso tema de hoje aí de microserviços. Pessoal, então a questão é a seguinte. Deixa eu entender com esse trem aqui primeiro, para saber de onde que vem esse negócio. Para cima. Ele não vai. Ah, ele vai. Ah, legal. Espera que eu vou passear um pouco no palco para entender. Onde é esse negócio aqui? Ah, vou ficar aqui. Aqui ficou bom. Gente, então é o seguinte. Como que a gente vem desenvolvendo software? Como que a gente está investindo nosso tempo fazendo isso? Então, o modo mais clássico, o modo mais tradicional é desenvolver uma aplicação monolítica. O Fernando comentou isso na palestra. E a aplicação monolítica funciona, a gente vem fazendo isso há muitos anos. Então, a gente tem um determinado backlog, a gente passa esse backlog para os desenvolvedores, esses desenvolvedores começam a interagir dentro de um código-fonte, esse código-fonte é comum, é o mesmo código-fonte para todo mundo, não quer dizer que é a mesma linha de desenvolvimento, mas é a mesma tecnologia, é o mesmo conjunto de código de todo mundo. Esses caras desenvolvem algumas features, algumas funcionalidades, a correção, ajustes e tudo mais. Em um determinado dia, alguma convenção, eles resolvem fazer o check-in, o deploy, os testes desse cara, e aí a gente faz a publicação no decorrer do dia, e aí eu vou ficar fazendo uma coreografia. Vai lá. Bacana. E aí a gente faz esse commit, a gente pega essa aplicação toda e realiza o deploy. A história toda é simples. Acontece que esse slide tem muito detalhe que a gente não consegue enxergar numa visão bem ampla, e a gente passa a enxergar quando a gente começa a entrar no detalhe desse cara. O primeiro detalhe é que tem um cara que não está entendendo nada do que ele está fazendo. Esse código é muito grande, normalmente, ou esse código é muito complexo, e pegar todo esse cenário, essa visão completa de uma vez, é muito complicado, não é fácil, a curva de aprendizagem é grande. Então, esse cara está perdido. E quando a gente começa a olhar um pouquinho para o lado, a gente vê que a equipe toda está perdida. Tem um monte de gente dando um 404 na hora de procurar alguma coisa. O cara fala, como é que faz isso aqui? Agora eu não sei. Vou dar uma olhada. O cara começa a debugar para tentar entender de onde que ele tira essa questão. O outro ponto negativo de uma aplicação monolítica é que a gente... deixa eu só voltar. Agora ele está indo acelerado. Está bem bacana. A questão da aplicação monolítica também é que você altera alguns pontos da sua aplicação, estão representados por esses pequenos quadrados, e você tem que fazer o deploy da aplicação como um todo, cara. Cada deploy, por melhor que ele seja, ele é uma instabilidade. Você não pode considerar que um deploy ele vai ser tão bom que você não corre nenhum risco, você não precisa acordar às 6 da manhã. Bom, comércio eletrônico, vocês sabem, né? Combina de madrugada, faz aquela Black Friday, aquela coisa louca. Cara, gerar um deploy por conta de uma alteração de código não faz sentido, né? Acima de tudo, não faz sentido. E por baixo desse deploy, a gente tem um cara chamado TDD, que não é o TDD que vocês conhecem tradicional, é um outro TDD. Chama tensão depois do deploy. Em alguns casos, cara, a gente tem a tensão durante o deploy. É um negócio tenso. Cara, reunião para fazer... Não. E aí, é uma matemática muito simples. Quanto mais arriscado é o seu deploy, menos você vai querer alterar. Você não quer sofrer todo dia, você quer sofrer só de vez em quando. Então, você combina, cara, vamos fazer deploy 2 vezes, começa 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você faz aquele combinado, pô, show de bola, a gente tem um deploy, não, legal, aqui o negócio funciona. Aí começa a ficar tenso, você faz uma vez por semana só, porque, né, está sofrendo muito, vamos... Aí começa 15 dias, cara, isso está totalmente na contramão de tudo que o Rafael falou, que é da inovação, que é da agilidade, não faz sentido esse cara. Tem um outro ponto também muito importante, que é, eu desenvolvi alguns pedaços de código, e eu vou fazer o deploy de tudo dessa aplicação toda. Cara, deixa eu pintar esses negocinhos aqui. Esses pontos que não estão influenciados no deploy, eles têm impacto. Eles podem ter impacto. Então, a gente está falando que 2/3 da minha aplicação, que não teve nada a ver com aquela alteração, a gente tem que fazer teste, cara. A gente tem que analisar, a gente tem que ver se está tudo certo. Então, você realizou a alteração de 3 itens e vai ter que testar 50. Vai ter que chamar dev das outras áreas. Sabe aquele cara, pô, vou ter que acordar às 6 horas da manhã porque o fulano alterou uma linha de código. Então, por aí vai. E aí tem uma questão importante. Se a gente olhar a aplicação como um todo, e a gente tentar alterar a tecnologia de alguma coisa de uma aplicação monolítica, a gente vai sofrer. Então, uma simples mudança de versão de framework,
ou uma abordagem diferenciada do armazenamento de dados, vira um projeto estrutural, uma coisa agendada, uma coisa cara. Então, isso também não faz muito sentido nessa linha. E aí, para isso, a gente tem uma sugestão de melhoria, de abordagem, que é a ideia do microserviço. Tá? Então, a ideia do microserviço, esse é um bom jeito de definir um microserviço, né? O tamanho que é o seu serviço é uma das abordagens. Você pode pegar uma definição muito simples de microserviço, a mais simples de todas, e bem direto ao assunto. Vamos lá, gente. Microserviço, então, é uma arquitetura fundamentada na criação de um conjunto de APIs e componentes pequenos com baixa capacidade funcional. Isso aqui é uma definição bem clara, bem tranquila para a gente trabalhar. E aí eu vou entrar em cada aspecto dessa definição agora, na apresentação. Primeiro ponto, a gente tinha um cenário monolítico, galera perdida, código junto, deploy, mesma questão de infraestrutura, e a gente acaba transformando esses pontos negativos dessa maneira. Então, com microserviço, a gente cria a possibilidade de linhas de desenvolvimento isoladas, e esse isolamento não é só de desenvolvimento, esse isolamento é completo. É de infraestrutura, é de tecnologia, é de deploy, é de capacidade, é de escalabilidade, tem todos esses aspectos. Tá? Então, vou entrar em cada detalhe agora. O primeiro ponto é o seguinte. Você vê que não tem mais o carinha 404, né? O cara agora está entendendo. O código é pequeno. Essa é uma das premissas. Não faz sentido você ter um microserviço só, né? Você fala assim, eu trabalho com microserviço, eu tenho um só que representa a minha aplicação toda. É justamente o oposto, né? É porque é legal falar que trabalha com microserviço, né? Então, a primeira questão é que é pequeno, tem que ser pequeno. E eu vou entrar depois no ponto de quão pequeno ou como chegar nessa questão. Agora, se esse código é pequeno e é simples, é fácil de manter. Se é fácil de manter, é barato. Se é barato, é rápido, eu consigo trazer todas aquelas questões que o Rafael falou, por um simples fato de que eu estou trabalhando em uma coisa específica. Eu não estou trabalhando num mundo de código com muita complexidade. Tá? O outro ponto importante é que isso tem uma linha de deploy distinta também. Eu posso trabalhar, defender ou criar uma política de deploy exclusiva para esse cara, para esse serviço, independente se aquele outro fulano precisa esperar mais, ou ele tem que ser mais rápido, ou ele usa tal tecnologia. Então, essa linha de deploy, ela me incentiva muito a fazer mais deploys. A complexidade é menor. Quanto menos a chance de dar errado, mais eu vou querer colocar coisa no ar. E todo mundo gosta de pôr coisa no ar. Ninguém gosta de desenvolver e falar, cara, eu desenvolvi, está legal, mas não publica, não. Que eu vou ter um casamento eu não vou poder participar do deploy. Todo mundo já passou por isso, né? Então, tem essa situação, cara. Pequeno é fácil, vamos deploy, vamos fazer teste e tudo mais. O outro ponto importante é o seguinte. O outro ponto importante é que a minha infraestrutura ela também é isolada. Então, eu posso pegar uma situação e falar, cara, esse fulano aqui, meu primeiro serviço, ele é mais adequado para aceitar uma carga maior. Ou um outro serviço, eu posso economizar num outro serviço. Então, o pessoal comentou que dá para escalar uma aplicação monolítica. Claro que dá, todo mundo escala uma aplicação monolítica, só que você usa uma infraestrutura comum, independente do cenário que você está trabalhando. Então, pensa numa navegação. Quem dera fosse o oposto, mas a maioria dos sites ele tem uma navegação muito maior do que a conversão, do que a macro conversão, que é a conversão de venda. Então, não faz sentido a minha infraestrutura levar em consideração o mesmo esforço da navegação, vai ser o mesmo esforço do meu checkout. A conversão do funil é diferente. Então, faz sentido que eu tenha uma infraestrutura diferenciada para navegação, para busca, para várias outras áreas do nosso universo de comércio eletrônico. Então, ter a possibilidade de trabalhar com infraestrutura isolada é muito positivo. Não quer dizer que é fácil. Um outro ponto é bug. Nesse cenário, é muito mais fácil atuar no bug. Não é mais fácil identificar, e eu vou entrar nesse ponto. Atuar no bug quer dizer, cara, eu sei que o bug está naquele ponto agora, depois de uma luta, eu descobri que o bug está naquele ponto, é muito mais fácil atuar, alterar, realizar o deploy, porque esse deploy é contínuo, esse deploy é tranquilo. Então, a gente vai ter uma atuação muito mais rápida em relação a esse ponto isolado. E aí, tem o ponto muito interessante, que eu vou representar com linguagem, mas poderia ser qualquer aspecto. A gente tem a possibilidade de uma evolução tecnológica mais simples. Essa evolução tecnológica, representada aqui pela alteração das linguagens, ela não necessariamente precisa ser só disso, né? Pode ser qualquer aspecto que eu esteja utilizando na minha solução. Cara, eu não vou descobrir até o final da palestra. Ah lá. Então, eu não faria isso, mas eu fiz. Troquei C# por Python.
Cara, então, assim, é simples trocar ou evoluir de forma tecnológica parte do microserviço. Então, vamos imaginar que um determinado serviço que eu fiz em C#, para recomendação, por exemplo, temos aqui representantes de recomendação, não faça sentido trabalhar com C#, faça mais sentido trabalhar com Python, pelas bibliotecas e tudo mais. Então, eu posso fazer esse isolamento e essa troca, realizar o deploy, manter a compatibilidade, versionamento, toda aquela questão, aquela preocupação que a gente tem que ter, mas realizar essa troca de forma mais simples. Eu não vou trocar um sistema inteiro de C# para Python, eu vou trocar uma pequena parte desse meu sistema. Então, o negócio é muito mais tranquilo. E aí faz sentido a gente começar a falar em bounded context, ou seja, conceito de DDD. Isso aqui foge de microserviço. Essa questão é como que eu vou usar contextos definidos e bem limitados para ajudar na definição do meu serviço. Então, essa definição vem de DDD, e a ideia é que a gente possa definir minhas fronteiras e achar o que é mais adequado para aquele contexto. Então, o mais adequado para um contexto de recomendação é diferente do mais adequado para um contexto de busca. Cara, juntar tudo isso numa aplicação monolítica dá, lógico que dá. Vai ficar complexo, uma solução grande, uma solução complexa, muito difícil de entender, mas dá para fazer. Então, fazendo um paralelo aqui com os contextos de comércio eletrônico, eu posso trabalhar totalmente de forma isolada, com uma equipe dedicada, com uma equipe que entenda do que está falando, para cada tecnologia dessa. Tá? Então, é muito fácil entrar nesse aspecto. E, lógico, que isso aí não é bala de prata, né, gente? Não vamos chegar lá amanhã e tocar o barco. Então, a gente tem alguma série de preocupações quando a gente fala de microserviço. A primeira preocupação, cara, complexidade operacional. A gente está falando de trocar um sistema e suas replicações por 50, por 100. Não interessa quão simples seja, a gente tem que ter uma preocupação de deploy, uma preocupação de monitoramento, uma preocupação de entrega contínua, de integração com a infra. Não dá para falar, gente, daquele cara que pega o pacote do deploy, deu deploy, deu output numa máquina, isso no cenário legal, né? Ele pegou o output, abre o servidor, copia, cola, mete pau. A gente está falando de 50 ambientes, cara, a gente está falando de tudo replicado. Não dá para ter algo que não leve em consideração o DevOps. A gente tem uma outra questão muito complexa, que é contrato, disponibilidade e versionamento também. Se a gente está falando que controlar um serviço e suas versões já não é tão legal, controlar 100, cara, controlar 150 serviços vai ser muito mais complexo, tá? E, inevitavelmente, a gente vai ter duplicação em algum momento. A duplicação de código, porque aí as equipes são independentes, elas abordam da maneira que elas quiserem, e, inevitavelmente, vai ter uma duplicação de código ou de regras de negócio entre os serviços. E o mais complicado é a duplicação de dados. A gente está falando que é tão isolado ao ponto de cada serviço ter seu próprio armazenamento de dados. Então, isso, com certeza, vai trazer duplicação de dados, e aí a gente tem que tratar de forma muito mais profissional o controle, a consistência dessas informações. Então, não posso correr o risco de, em um serviço, eu ter um dado de um cliente, de uma compra, em um outro serviço ter esse dado desatualizado, dado antigo. Tá? A gente tem algumas maneiras de fazer isso. Deixa eu voltar aqui um ponto que o bichão pegou jeito aqui. Acho que tem alguém apertando lá. Mas já que não funciona, eu vou apertar tudo. Complexidade de sistemas distribuídos. A gente tem que levar em consideração, eu não sei se, aliás, foi muito bem demonstrado hoje, as coisas falham. Os serviços dão erro. Não tem jeito. Isso é normal, cara. Se um evento dá erro, imagina num sistema muito mais complexo. Então, aqui a gente está falando de latência, disponibilidade da rede. Então, a gente tem que monitorar tudo isso ao extremo. Levar em consideração que uma resposta dentro de um mesmo processo é muito mais rápido, muito melhor do que uma interação entre processos, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Não é simplesmente sentar lá e tocar um novo desenvolvimento achando que vai dar tudo certo. E aí, a utilização de recursos. Eu coloco esse cálculo simples. N é o número de aplicações monolíticas e M é o número de serviços. O número na sua migração de aplicação monolítica para serviço, você vai ter esse cálculo simples. Então, tem uma aplicação monolítica para 5 serviços. Eu vou ter 5 recursos que eu vou ter que alocar. Então, seja servidores, memória, CPU e por aí vai. E aí a gente tem que tentar minimizar o impacto disso. O minimizar ao invés de eu subir 5 instâncias de um EC2, 5 máquinas, eu vou tentar trabalhar com algo como um container, por exemplo,
que eu vou tentar utilizar o máximo de um recurso de um host, compartilhando o kernel e reutilizando os recursos. Então, e ainda manter de forma isolada, possibilitando aquele deploy tranquilo, sem impactar um serviço no outro, e por aí vai. Então, a gente tem que levar isso em consideração e tentar minimizar o custo desses recursos aí, tá? O Docker é legal falar do Docker, mas não sei se seria tão prático, mas é um cenário ideal. Eu não estou indo para frente, eu juro. Só um negócio legal também, a AWS tem o Lambda, é um serviço acho que deve ser relativamente novo, né? Que é um serviço que roda o teu código à medida que ele tem um evento. Então, vamos supor, você faz um upload para um S3, ele inicia um trecho do seu código em X milissegundos, executa esse código e desliga esse recurso. Isso é trecho de código, não é a aplicação como um todo. Cara, é bem legal, AWS Lambda. Espera aí que eu vou conseguir. Eu tenho que voltar. Bom, a questão, eu vou deixar aqui. A última questão que eu ia falar é o seguinte: segunda-feira, vocês vão chegar na empresa, vai ter uma discussão de uma nova aplicação que vocês vão fazer. Vocês nunca fizeram microserviço, vocês vão chegar segunda-feira, o cara vai falar assim: como que a gente vai fazer esse negócio aqui? O que vocês vão responder? É lógico. Microserviço, né? Mas não faça isso. Cancela. Tem uma questão muito importante com o microserviço, é que é um cenário muito mais complexo. Então, a ideia é que vocês comecem como vocês sempre vêm começando, de forma extremamente organizada, com certeza. Código bem feito, bem estruturado, não tenho dúvidas. Ninguém tem pressa, ninguém tem pressão. Comece dessa maneira e entendam onde que eu posso quebrar meu sistema. O que faz sentido evoluir de forma independente? Onde que eu posso investir uma infraestrutura diferenciada? Porque isso, nesse percurso a gente vai aprender e não vai utilizar um negócio absurdo, que vai gerar um custo absurdo de esforço, de equipe, de contratação, para não ter necessidade. Então, a ideia é que vocês comecem na aplicação monolítica, como vocês já começam, e vão aprendendo com o tempo. Porque um dos pontos mais complexos de tudo isso é conseguir gerenciar todos esses serviços, todas essas demandas que vão ser criadas por aí. Nesse aspecto de gestão, abordar um pouco sobre gestão de APIs, até com foco de abertura de API, que é aquela visão de plataforma e extensão para só que essa plataforma possa atuar e influenciar um ecossistema que está em volta, né? Quer dizer, atuação além das fronteiras. Tem até uma previsão do Gartner aí, que em 2017, 2/3 das novas integrações vão acontecer fora do firewall das empresas. Então, assim, essa visão de estender as fronteiras das próprias empresas vai acontecer cada vez em mais negócios diferentes. O nosso já é mais claro, mais imediato, mas a gente vê Magento com loja de extensão de aplicativo que você consegue usar de uma forma muito fácil. Assim, todas as plataformas estão caminhando, né, soluções de pagamento que a gente viu aqui hoje, marketplaces, no sentido de abrir e expandir o alcance de tudo que é construído. Né? Então, quando fala de expor uma API, o que é muito comum fazer é trabalhar com esse pattern, né, com esse padrão de ter um gateway. O gateway é uma camada que tem algumas funções para poder filtrar e trabalhar o conteúdo que vai ser exposto pela API. Então, ele faz todo o trabalho de agregação, né, de serviços. Às vezes, você pode ter um serviço externo que depende de mais de uma chamada num serviço interno. Então, um gateway pode tratar esse tipo de agregação. Né? Você pode tratar ali, isso é o mais comum, limites. Né? Então, o limite de chamadas que você pode fazer em cada serviço, o tamanho do cabeçalho, enfim. Tratar a questão de monitoria e alerta também, se está no ar, se não está no ar, se tem algum evento fora do padrão. Os modelos de autenticação, né, a gente viu numa apresentação anterior aqui falando de rollout, geralmente é uma função que o próprio gateway está encarregado de tratar e trabalhar. Né. Garantias políticas, né, de acesso, então, geralmente você consegue expor e tratar políticas diferentes para necessidades diferentes. Então, tem serviço de listagem de produtos, que você lista 50 produtos de uma vez. Esse cara, você não precisa de ter 50 requests por segundo. Você pode ter menos requests. Se é uma chamada unitária, que você vai atualizar um preço de um produto, esse cara precisa de ter uma política diferente. Tratamento de exceção e a parte de analytics também. Né? Você precisa conseguir fazer uma gestão, de fato, da sua API. Né?
Então, só dando uma visão rápida, como isso fica configurado. Na prática, você tem o gateway, né? Uma ferramenta de gestão, que é onde você gerencia essas regras do próprio gateway. Esse aqui é um cenário muito parecido com o que a gente tem dentro de casa. E essa ferramenta de gestão, você administra todas as policies, todos os logs, toda a dinâmica de monitoria que você faz por ali. Esse gateway roteia as chamadas para dentro de casa, tem um barramento, e aí tem os serviços legados, seja da plataforma transacional do e-commerce ou outros serviços para entregar o conteúdo que se precisa. Além disso, o portal dos desenvolvedores, que traz o conteúdo, SDK, sandbox, etc. Então, algumas questões que são críticas para a gente conseguir, de fato, trabalhar com uma exposição e com uma gestão de API. Aqui é um exemplo do portal, tá? O endereço fica em desenvolvedores.cenova.com só, sem BR. Então, assim, é muito importante a gente conseguir dispor conteúdo, né? Então, o portal de desenvolvedores, que a gente viu alguns exemplos aqui hoje, ter uma facilidade de fazer um cadastro, fazer um onboarding dentro do portal, ter um ambiente de teste, um ambiente de sandbox é essencial, né? Como a gente viu na apresentação anterior. Quando você expõe uma API, você tem uma preocupação com compatibilidade, que é diferente, né? Quando você gerencia uma aplicação, você mantém uma versão do site no ar. Quando você expõe uma API, você tem que manter a versão corrente e as versões todas que você já publicou em algum momento na vida, né? Então, a preocupação com gestão, ela estende a última versão que você tem disponível. Então, o design tem que ser muito claro, a documentação tem que ser simples, controlar todo o tráfego, como a gente já falou, ter políticas para proteger o back-end, de fato. Esse aí passou. Bom, vamos tentar demonstrar isso aqui, vai? Tem um exemplo, eu não sei se a gente vai conseguir ligar rapidinho. Cadê o cabo? Bom, o que a gente tem aqui, só para demonstrar rapidamente. Então, a gente consegue monitorar as chamadas e fazer trace das chamadas, né, que tem disponíveis. A gente consegue gerenciar as regras e as policies que tem cada aplicação. Então, cada aplicação pode ter uma policy diferente. Então, a plataforma X pode ter uma política, a plataforma Y pode ter outra política de acesso. Isso a gente gerencia por uma questão desse gateway, né? Então, infelizmente, a gente não está funcionando aqui agora, estava até pouco tempo, mas a gente já viu aqui como isso acontece. Bom, vamos deixar. É isso que a gente queria falar. Acho que tem a visão aí principal de conclusão microserviço faz sentido ser explorado, ser estudado, principalmente como solução para dividir trabalho, escalar coisas, né? E a minha observação é que não é fácil. É muito melhor, mas não é fácil. Então, a ideia não é chegar lá falando e começando e file new microservice, não é, a ideia não é essa. É discutir bastante e correr atrás, porque vale a pena. É isso. Obrigado, gente. Bom.